Fala, nação tranquilidade. Eu sei que você já se perguntou quais são os 10 genins mais poderosos de Naruto clássico. E claro, vou estar reagindo aqui ao vídeo do nosso mano Super Geek Verso e ver se eu concordo com o resultado ou não. E se o top 1 é realmente o mais poderoso. Mas já comenta aí, quem que você acha que é o mais poderoso aqui e que ficou na primeira colocação? Então, bora conferir. Ainda no Naruto clássico, teve o Lee abrindo até o quinto portão e dando um show no Exame Chunin. Também teve o Gaara mostrando o poder do Shukaku e quão avassalador era uma Biju. Naruto na batalha final usou o manto de Chakra da Kyuubi pela primeira vez e o Sasuke atingiu o estágio final do Silo Amaldiçoado. Então foram muitas demonstrações de poder. Mas você já se perguntou, quem dessa galera toda aí era o mais forte? Bem, hoje a gente montou um top 10 dos genin mais fortes do anime, ranqueando eles do mais fraco até o mais forte. E atenção aqui, os critérios usados aqui pra gente determinar a posição de cada um serão as seguintes. Primeiro, o poder máximo que cada um mostrou dentro da obra. Então a gente vai considerar aqui o auge de poder que cada um mostrou. O segundo está interligado com a primeira, que no caso é o controle do próprio poder. A gente vai considerar de fato o auge de cada um, mas também vai levar em consideração o controle que cada um tinha do próprio poder. O terceiro requisito é que cada colocação na teoria vence todos os que estão antes de si. Por exemplo, na teoria o primeiro lugar deve vencer todos os outros 9. Entenderam? Se não entenderam no decorrer do vídeo, estão pegando aqui a visão. O quarto requisito aqui é que a gente só vai considerar os episódios canônicos. Então bora começar aqui, né? Em décimo lugar, Shikamaru Nara. E bem, o Shikamaru ficou aqui nessa posição, obviamente por sua inteligência, sendo que na primeira parte do Exame Chunin, ele venceu seu adversário só na base da estratégia. Na segunda fase do Exame Chunin, novamente ele colocou muita pressão na Temari, e só desistiu porque ficou sem chakra. E por causa da preguiça dele que é enorme, mas se não fosse isso, ele teria ganho. Cara, detalhe, o Shikamaru aqui, ele fala que ele tinha outras 200 formas, se não me engano, de vencer a Temari. Cara, o Shikamaru é simplesmente surreal. Em termos de habilidade, Shikamaru dominava poucas, sendo que a principal era o Jutsu Posição das Sombras, que tinha como função só paralisar o adversário, que era ótimo para ataques em grupo, mas muito vulnerável em 1x1. Mas de fato a fraqueza desse Jutsu era o alcance, que não era tão grande, e também o chakra do Shikamaru, que acabava muito rápido quando ele utilizava essa técnica. Ele também até tinha uma técnica que podia finalizar o adversário, como ele mostrou na luta contra a Tayuya. No entanto, também tinha a fraqueza do chakra acabar rápido, e dependendo da força física da pessoa, ela ainda poderia resistir, como de fato a Tayuya fez. E eu sei que muitos vão colocar o Shikamaru mais em cima, só pelo fato da inteligência. Mas galera, se você considerar só a inteligência do Shikamaru, ele ficaria em primeiro lugar, precisava nem de vídeo pra isso. Em nono lugar, Shino Aburami. E bem, o Shino sempre foi um daqueles personagens subestimados, mas ele era assim bem forte. E ele não era tão inteligente quanto o Shikamaru, mas passava longe de ser burro. Na verdade era o oposto. Na primeira luta do Exame Chunin, ele venceu um dos personagens do som usando seus insetos, obviamente, mas também com estratégia, onde ele distraiu o adversário enquanto enviava os insetos para finalizar a luta. Isso aqui é uma parada que a rapaziada não se liga muito. O Shino, ele distrai o cara e ele foca os seus insetos logo aonde o inimigo realmente ataca, que é nas mãos. E detalhe, ele nem percebe. Cara, eu concordo que sim, o Shikamaru é o genin mais inteligente do clássico, mas ser o mais inteligente nem sempre vai determinar uma batalha. Por exemplo, o Kakashi é extremamente inteligente, mas nem por isso ele conseguiu vencer o Kakuzu ali na batalha que eles tiveram, mesmo sendo intelectualmente superior. Então isso aí eleva sim o nível do personagem e o que ele pode fazer. Concordo. Olha o que o Shikamaru fez com as sombras dele, mesmo estando bem limitado por causa da sua experiência utilizando sombras e por não ter tanto chakra. E mesmo assim ele deu um trabalhão para Temari, né? Mas mesmo assim ele não conseguiria fazer muita coisa contra o Shino, que é tão versátil quanto e letal também. Do Kankuro, o Shino também se saiu relativamente bem e também mostrou inteligência observando que a fraqueza do jutsu de marionete era o taijutsu, pois como eles lutam a média distância, fica muitas lacunas na sua defesa. Porque na boa, o Shino só precisa de um inseto. Com um único inseto ele poderia finalizar a luta contra o Shikamaru, e não tem o que dizer. O Shino é brabo. E com essa pegada ele até chegou a vencer o Kankuro. E a única coisa que de fato atrapalhou o Shino foi o veneno da bomba de fumaça. Mas se não fosse aquilo, ele teria solado o Kankuro sem maior dificuldade. E caso você ache estranho o Shino estar na frente do Shikamaru, é só você lembrar que o Shino também é estrategista. E ele já sabia do jutsu do Shikamaru. E mesmo que o Shikamaru pegasse ele no jutsu, Posição das Sombras, o Shino ainda poderia atacar o Shikamaru com os insetos. Então o nono lugar do Shino é merecido. Em oitavo lugar, Kankuro. E pode parecer estranho o Kankuro estar na frente do Shino, sendo que ele tecnicamente
infelizmente perdeu pro Shino. Mas o critério de desempate aqui foi justamente o que Shino mais reclamava no Shippuden. O Shino não participou da missão de resgate ao Sasuke, então ele não teve a oportunidade de mostrar se estava ou não mais forte. Já no caso do Kankuro, ele apareceu e mostrou estar mais forte, até ter novos truques na manga, como por exemplo novas marionetes. Além disso, ele derrotou o Sukon, que era um adversário bem chato de se lidar, comprovando que ele estava de fato mais forte do que antes. E caso você ainda ache que é injusta a posição do Kankuro, é só lembrar que o Shino também ficou envenenado e iria morrer se não tivesse ajuda. Então, ou seja, fator conhecimento também determina uma batalha, que é o que eu sempre bato nessa tecla. Fator conhecimento. Cara, o Shino realmente só perdeu ali, meio que empatou, né, com o Kankuro por causa daquela bomba de fumaça venenosa. Ou armazinha roubada, hein? O Kankuro com novas habilidades é sim superior ao Shino. E as habilidades do Kankuro de média distância também com veneno são problemáticas para muita gente. E em sétimo lugar, Temari. O que? Como assim a Temari ficou na frente de Shikamaru? E bora lá. A Temari se mostrou ser muito forte com seus jutsus de vento e venceu a TT com muita facilidade na primeira fase. E é verdade que a Temari perdeu para Shikamaru no jogo de inteligência, mas não se esqueçam, a Temari também era uma grande estrategista. O próprio Asuma confirma isso. E no final das contas, oficialmente quem ganhou a luta foi a Temari e não o Shikamaru. E vocês lembram quem salvou o Shikamaru lá no arco de resgate ao Sasuke? Exatamente. Detalhe, os ninjas da areia evoluíram bastante em pouco tempo. Isso é simplesmente surreal, cara. Foi a Temari, e dessa vez ela estava bem mais apelativa, sendo que ela conseguiu derrotar a Tayuya, que estava dando muito trabalho pro Shikamaru. E bem, contra a Temari, a Tayuya não deu nem pro cheiro, não deu nem pra começar. E a Temari saiu de alguém que conseguia apenas fazer pequenos cortes com estilo vento, pra um nível onde ela conseguia limpar uma floresta. Cara, a Temari foi o que eu acabei de falar. Ela evoluiu muito, né? Tanto o Kankuro e o Gaara, em muito pouco tempo. Se fosse a mesma Temari que enfrentou o Shikamaru lá no exame Chunin, aí beleza, aí realmente o Shikamaru ficaria acima. Mas a Temari que enfrentou a Tayuya ali, não dá. O Shikamaru não vence aquela Temari ali. Em questão de segundos, foi um aumento de poder muito grande. Além disso, com essa habilidade, ela podia atacar e se defender ao mesmo tempo o Genjutsu da Tayuya, que futuramente seria usado pelo Kabuto e forte o suficiente para deter o Sasuke com o Mangekyou Eterno e também deter o mestre dos Genjutsu, Itachi. Então era um Genjutsu bem roteiro forçado, que se o Itachi estivesse sozinho, ele não venceria o Kabuto. Já falei, soltei a braba. Poderoso. E a Temari conseguiu se sair muito bem contra esse ataque. Então o poder da Temari era sim absurdo, sendo que ela era naquela época a Kunoichi mais forte disparado. E em sexto lugar, Choji Akimichi, outro personagem muito subestimado, inclusive eu mesmo subestimava, mas o Choji é muito forte. Com o jutsu de expansão dele, ele podia fazer um rolo compressor que pode destruir tudo que estivesse em sua frente, e tinha uma velocidade considerável nesse modo. No entanto, o verdadeiro motivo do Choji ficar em sexto lugar é porque ele pode apelar para as pílulas, que vão gradualmente aumentando os poderes do Choji, permitindo que ele consiga expandir partes espaciais do corpo ou até expandir completamente. E claro, isso aumenta a força dele várias vezes. Se o Choji estiver disposto a tomar até a última pílula, ele pode ficar até 100 vezes mais forte no modo borboleta. E isso é muito poder. Ou seja, mais forte, mais resistente, mais rápido. Ou seja, a Temari também não conseguiria vencer esse Choji aqui. Ele estava simplesmente... embora ele possa morrer cara, nessa transformação por não ter o devido preparo. No entanto, isso não deixa de ser um poder absurdo para um Genin. E bem, usar tal técnica, no entanto, é um recurso que ele pode usar a qualquer momento. Então sim, a gente vai considerar, porque embora seja perigoso, fica a critério dele, fica a escolha dele. É um poder que gera um risco, mas que ele pode usar a qualquer momento. E em quinto lugar, Naruto Uzumaki. Que polêmico. Eu sei Naruto que muitos não vão concordar com essa colocação do Narutinho, porque para alguns é muito cedo pro Naruto aparecer. Mas se você entender os critérios do top 10, você vai ver que faz total sentido o Naruto estar nessa posição. Bora lá. Até o final do anime, o Naruto tinha evoluído consideravelmente, sendo que ele já consegue fazer uma multidão de clones e também já contava com Rasengan, que é um jutsu de nível A, que já é muito poderoso. E é verdade que o Naruto já tinha em posse o contrato de invocação dos sapos, mas o Naruto não tinha o controle dessa técnica. O Naruto só invocava os sapos dependendo da sorte. Na luta contra o Gaara, o Naruto tentou invocar o Gamabunta, mas falhou. Só no finalzinho ele conseguiu, mas como eu disse, foi na base da sorte. É tanto que posteriormente na luta contra o Orochimaru e o Kabuto, o Naruto tenta invocar o Gamabunta e volta a falhar. Então, é um poder que ele tinha, mas que ele não controlava. Logo, a gente não considera ele como uma certeza em batalha. Outras coisas que muitos vão falar é da luta final contra o Sasuke, onde ele usou pela primeira vez o manto da Kyuubi e mostrou um poder absurdo, que com certeza deixaria ele lá em cima nesse ranking. Mas, novamente, aquilo foi sorte, foi toda aquela situação que ocasionou aquilo. Não era um poder que ele dominasse. Ele não podia acessar aquele manto quando bem entendesse. Ou seja, canetada do autor. Não tem outra palavra para definir.
então fica difícil de considerar esse poder aqui. O Choji, por exemplo, precisava das pílulas para ativar o poder máximo, mas isso estava no controle dele. Já essas habilidades do Naruto não. Então ele ficou em quinto lugar pelos clones, que sim, eram muitos e podiam ser apelativos e dar trabalho, que até mesmo deu trabalho pro Gaara na sua forma Shukaku, e pela possibilidade de talvez invocar o Gamabunta e talvez vazar uma quantidade de chakra suficiente para ativar o manto de chakra. Em quarto lugar, Rockin' Lee. E como eu deixei claro no começo, a gente considera aqui o auge de poder e o controle que cada um mostrou. Então mesmo que no final do anime o Rockin' Lee estivesse debilitado, a gente tá considerando aqui o auge que foi lá atrás no Exame Chunin. E bem, esse Rockin' Lee... Meu irmão, Rockin' Lee é ele tirar o peso das pernas. Naruto pode fazer um punhado de clone, vai tomar madeirada, porque o Lee é muito melhor em Taijutsu, cara. Não tem o que dizer. Aí ele vai lá e abre o primeiro, segundo, terceiro portão. Não dá. Não dá. O Naruto pode usar ali o princípio ali, a princípio, o manto de chakra, né? Sem ser o de uma cauda, porque vimos que ele realmente não controlava. Foi meio que uma canetada do autor. Mas se ele usasse aquele mesmo manto que ele usou contra o Neji, ainda não daria. Tem uma citação ali no mangá de Naruto, bem no clássico, que o Lee estava preparando a técnica dos portões internos pro Neji, e o Neji fica com medo, assustado, ao ver o Lee utilizando ali até o quinto portão interno. Pô, esse mesmo Neji bateu de frente com o Naruto utilizando o manto de chakra e quase venceu. Teve uma canetadinha ali pro Naruto conseguir vencer o Neji também. Então, cara, é mais do que merecido colocar o Rock Lee acima, não só do Naruto, mas também do Neji. Só que eu tô meio desconfiado, porque até agora o Neji não apareceu. Eu acho que o Geek vai colocar ele acima do Rock Lee aqui, mas eu acho que eu já sei do porquê também. O Neji, quando ele enfrenta o Kidomaru, ele demonstra ali a 128 palmas e uma velocidade incrível, tanto de ataque quanto de reação. E ele também pode fechar os Tenketsu do Rock Lee antes dele abrir ali os 5 portões internos. Então pode ser que seja por isso. Bora ver se eu vou acertar. Dispensa comentários. Ele conseguia abrir até o quinto portão, sendo algo inédito e que deixou todos de boca aberta. O próprio Kakashi disse que era impossível fazer aquilo só com o próprio esforço, e até chama o Lee de gênio. Com esse poder em mãos, o Lee embolachou o Gaara de porrada, e praticamente naquele momento em específico, o Lee tinha o poder para derrotar qualquer outro Genin, e só perdeu de fato pro Gaara por causa de uma bendita substituição. Mas de resto, todos naquele momento iam de base pro Lee. E mesmo comparando com o que os outros personagens mostraram posteriormente, o Lee ainda merece sim estar aqui no nosso quarto lugar. Ele só perderia mesmo pros 3 que estão no pódio. Em terceiro lugar, Neji Hyuga. Mas como assim? O Neji ficou na frente do Lee, o Neji ficou na frente do Naruto, que derrotou ele no Exame Chunin? Vem comigo que tudo vai fazer sentido. Primeiramente, o Neji é muito forte. Ele derrotou o Kidomaru, um dos membros do Som, que tinha o nível Jonin, e que contava com o selo amaldiçoado, e que era um estrategista. E sim, ele era mais forte que o Neji. O Neji só o venceu de fato por ser um gênio estrategista também, mas sem isso, ele teria perdido. E sim, as habilidades do Neji são problemáticas para praticamente todo mundo, pois ele tem uma defesa muito boa com a rotação, que também pode servir de ataque. Além disso, ele tem o punho suave, que permite ele destruir qualquer coisa feita de chakra, e também de cancelar o fluxo de chakra dos seus adversários por meio dos pontos de chakra. E isso já destrói tanto o taijutsu quanto o ninjutsu do inimigo. Ele também foi abençoado com o Byakugan, e pode de certa forma antecipar os ataques. E isso é diferente de como o Sharingan faz. Ele não prevê o ataque, e sim antecipa. Exemplificando melhor, os Pains têm o Rinnegan, que obviamente não prevê movimentos, mas por compartilhar a visão, dá um campo visual maior, e permite que ele antecipe os ataques inimigos. Com o Byakugan é muito parecido, então lutar com esse cara é muito difícil. E sim, é verdade que o Neji perdeu pro Naruto, mas foi só questão de roteiro, protagonismo mesmo. E também porque o Neji subestimou o Naruto. O Neji nunca viu o Naruto como ameaça, ou até como adversário, por isso ele subestimou o Naruto do começo da luta até o fim. Mas se ele simplesmente chega na batalha e falasse, vou acabar com esse cara aqui agora, não tinha nada que o Naruto pudesse fazer. E caso você não entenda o porquê foi protagonismo... Mas rolou aquela canetada também, Geek, aquela canetada braba, porque na boa, não tem condição não, pô. Eu te explico. Quem ficou de pé no copo final foi o Neji, mas até ali ele ainda subestimava o Naruto. E até aí tudo bem, não teve roteiro. O protagonismo vem quando o Naruto cava um buraco sem jogar a terra pra fora. O Neji não usar o Byakugan para analisar é completamente plausível, porque ele subestimava o Naruto. Mas o Naruto cavar um buraco sem jogar um único grão de areia pra fora não era possível. Isso porque o Naruto não tinha Doton, e muito menos jutsu pra isso. Por exemplo, o Kakashi é mestre no estilo terra. Ele consegue se locomover e se esconder na terra de boa, porque ele tem o estilo terra e jutsus específicos pra isso. Já o Naruto não tinha, ele só cavou na velocidade muito rápida e já começa daí o protagonismo, e ainda por cima com
com as mãos. Tinha que sair no mínimo uma pequena quantidade de terra enquanto ele cavava. Então sim, o Naruto ganhou, mas foi protagonismo e porque o Neji o subestimou. Já no caso do Rock Lee, é bem mais simples. O Lee com o quinto portão aberto seria um problema pro Neji, só que para ele abrir os portões demora muito tempo. E esse tempo de espera é mais que o suficiente pro Neji fechar os pontos de chakra do Lee e impedir ele de prosseguir. E isso já até foi exemplificado em um episódio original do anime, onde o Shira, que nem tem Byakugan, mas sabe usar Tenketsu, fechou os pontos de chakra do Lee e deteve a transformação dos outros portões. Coisa essa que o Neji faz com muito mais facilidade e velocidade. Então sim, o terceiro lugar do Neji é mais do que merecido. Em segundo lugar, Gaara do Deserto. E bem, pode parecer estranho o Gaara estar na frente do Naruto, mas eu explico. O Naruto só venceu o Gaara porque teve sorte e invocou o Gamabunta, mas como eu já expliquei, são poderes que o Naruto não controla, e sem isso ele não venceria o Gaara considerado aqui. Isso porque depois da luta contra o Naruto, o Gaara ficou bem mais forte, mostrando jutsus como o tsunami de areia, que altera completamente o campo de batalha e deixa a favor pro Gaara fazer o que bem entender. Mostrou também o grande funeral de areia, que esmaga completamente o adversário, e também a prisão do deserto, que na prática é areia movediça, e contra esses jutsus que eu falei, todos nessa lista seriam derrotados. Chego até a dizer que todos de uma só vez, porque naquela época o Gaara estava bem à frente dos outros genins. Em primeiro lugar, Sasuke Uchiha. E bem, o motivo do Sasuke estar aqui é óbvio para alguns e para outros. Eu fico em dúvida aqui do Sasuke do fim do clássico. Realmente eu considero ele o mais poderoso, mas parando pra pensar, o Gaara tava bem absurdo, tá? No fim do clássico. Será que ele teria velocidade para desviar de tudo que o Gaara fez contra o Kimimaro naquele mesmo cenário? Porque é de concordância geral que o Kimimaro é mais poderoso que o Sasuke mesmo, doente. Mas bora ver os argumentos do Geek aqui. E realmente me bateu essa dúvida. Eu acho que eu vou analisar essa batalha aí para trazer lá no canal principal, tá? Não, mas bora lá. O Sasuke no final do anime já tinha despertado o Sharingan de 3 Tomoes e fazia ele antecipar os ataques do Naruto com o chakra da Kyuubi. Os ataques do Naruto só se tornaram um problema depois que ele ativou o manto da Kyuubi. E ainda assim o Naruto perdeu. Ah, mas por que você considera a transformação do Sasuke e não considera a transformação do Naruto? Simples, o Naruto ativou aquele modo por sorte, pela emoção do momento, mas ele não tinha o controle. Já o Sasuke, depois de tomar as pílulas e fazer o ritual, dominou a marca, sendo capaz de ativar e desativar quando bem entender, sendo que ele conseguiu usar a marca só em metade do corpo, conseguiu usar cobrindo todo o corpo, e foi para a fase 2 do selo amaldiçoado por vontade própria, foi por escolha dele, ele controlava o próprio poder, e nessa altura a gente já tinha um Sasuke com um Sharingan de 3 Tomoes, bufado pelo selo amaldiçoado, que é chakra senjutsu, e aumentava todos os atributos físicos do Sasuke, em pelo menos umas 10 vezes. E eu acho que eu sei como que o Sasuke realmente venceria o Gaara aqui, eu acho que não vai nem precisar de análise, porque ele simplesmente voa. Não tem muito o que fazer. O Gaara é muito letal. Eu acredito que se o Sasuke não tivesse esse trunfo das asas, eu acho que o Gaara levaria contra ele. Mesmo o Sasuke possuindo o Raiton. Mas como ele voa, não tem condição não. Naruto no auge de poder perdeu para esse Sasuke. O Neji era assim bem forte, mas contra a nova velocidade do Sasuke e um Sharingan de 3 Tomoes, seria impossível de acertar os pontos de chakra dele, e consequentemente o Neji acabaria perdendo. O Gaara até mostrou novos jutsus, mas não mostrou uma velocidade superior na areia, que já era superada com a velocidade antiga do Sasuke, sem os buffs da marca da maldição. E os jutsus como Tsunami da Areia e Poço Movediço podem ser cauterados pelo Sasuke, porque ele voa dessa forma. E como eu disse, o Sasuke já tinha vencido a velocidade da areia do Gaara lá atrás e derrotado o próprio Gaara no exame Chunin, e daria pra fazer o mesmo aqui. Então o primeiro lugar do Sasuke é indiscutível. Mas fala aí, você concordou com o nosso top 10? Concordei com o resultado, tá galera? Até porque ficou muito bom, vídeo impecável, cara, o Geek manda muito. E tipo assim, o Sasuke, pra quem não se ligou, ele já venceu o Gaara, assim. Quando eles se enfrentam ali no exame Chunin, antes de ter a interrupção e tudo mais, o Sasuke acerta um Chidori no peito do Gaara. E logo em sequência, quando acontece ali a invasão e tudo mais, o Gaara ele meio que perde o controle das habilidades dele por ter sofrido aquele trauma de ver o próprio sangue, de ter tomado o Chidori e tudo mais. E em sequência ele desmaia. Se realmente o ataque não tivesse sido isso tudo, ele não teria desmaiado. Traduzindo, se não houvesse a interrupção, o ataque da Aldeia do Som e da Aldeia da Areia contra Konoha, o Gaara teria sim perdido para o Sasuke. O Sasuke teria sido vitorioso nessa batalha. Consequentemente, ele passaria para a próxima fase. Então é isso, eu concordei. E se você tem algum react, quer que eu reaja a algum vídeo, já deixa aqui nos comentários. E claro, deixa o seu like para estar me fortalecendo, se inscreve no canal e já acompanha os vídeos também lá no canal principal, Nação Nerd, tá? Eu conto com você.